Hello, titia, chegou minha gente. Pessoal, eu vou ler um texto aqui, mas antes eu quero contar aí de uma sincronicidade que aconteceu que eu achei bem interessante. Na quinta-feira, eu gravei o vídeo de sexta, que foi o vídeo do Hugo Lapa, né? Luz e Trevas. E que falava da luz no fim do túnel. Na mesma sexta-feira, a Claudinha lançou o canal dela, né, com um texto Desconstruindo para Reconstruir. E no início do texto ela falava da luz no fim do túnel. Eu estou fazendo este vídeo sexta-feira, dia 23, para postar na segunda, dia 26. E eu entrei no Face para procurar o PVM, né? Quando eu entrei, me aparece um texto do Bruno Gessinger falando do quê? Da luz no fim do túnel. Eu falei, não é possível. Porque o texto do Hugo Lapa foi aleatório, né? Eu li, gostei, vou fazer. Eu não lembrava que o texto da Claudinha falava da luz no fim do túnel. Caiu no mesmo dia. E um terceiro texto falando da mesma questão. Falei, não, eu sou obrigada a fazer a leitura desse texto. Então eu vou ler aqui um texto do Bruno Gessinger que ele publicou justamente no dia 23, né, de fevereiro. O título é Transmissão Positiva. Prestem atenção nessa mensagem do Bruno. O túnel acabou. Podem respirar. Abram seus olhos. Podem ver a luz no fim dele. Podem sorrir, por favor. O túnel acabou. Dias difíceis virão. Não pode ser diferente. Milênios de imposições negativas e vocês lutando e evoluindo nesse habitat. Um de vocês equivale a 1000 deles. Vocês venceram. Sem vocês nada disso estaria sendo vivido. Parabéns. Gratidão. O universo saúda. Se abasteçam de comida, água e remédios de uso contínuo. Pode haver desabastecimento. Comunicações no estágio 4. Fim da linha. Vai haver silêncio. Não existe crise mundial financeira. Não existe falta de negócios. O que existe é que os frutos da ilegalidade e da imoralidade acabaram e essa foi a finança terrena até 2017. Início do programa Gesara em andamento. Aguardem os fatos e as sinalizações com muita calma e alegria. Confiem e trabalhem. O ceifador está em ação em todo o planeta Terra. O jardineiro está em ação em todo o planeta Terra. Dias difíceis estão já aqui na Terra, em especial Terra Brasilis. Saiba que vai chover, mesmo que agora olhando para os céus, nenhuma nuvem há. Saiba que a chuva vai irrigar as sementes. Saiba que sementes germinam ao serem irrigadas. Saiba que toda semente germinada vai gerar frutos. Independente de qualquer ser, humano ou não humano, já foi decretado, abre aspas, nenhum ser humano vai passar fome, sede, tortura, frio, calor, injustiça. Fecha aspas, está feito, 222. Vamos lá para essa mensagem. Vejam, deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos lá. O túnel acabou. Ou seja, o pior já passou. Agora é a minha interpretação, claro. Eu acredito que para nós que já estamos há um bom tempo nessa jornada de busca e que de alguma forma conseguimos nos atentar para a Matrix a ponto de trabalhar para sair dela, para mim, tá, gente? Essa é a minha opinião. O pior já passou. Para os que dormem, vai começar. E não é um pior, não é que vai acontecer tragédias. Eu não vejo dessa forma. Mas é o choque que essas pessoas vão sentir, como um dia nós sentimos, porque o mundo delas vai desmoronar de uma vez. O nosso foi desmoronando aos poucos.
Oh, meu Deus. O nosso foi desmoronando aos poucos. Eu sempre disse, nós tivemos tempo. Eles não vão ter ao mesmo tempo. A luz no fim do túnel nada mais é do que, né, considerando essa perspectiva do texto dele, a luz da verdade, daquilo que a gente sabe que precisa ser exposto. Um de vocês equivale a 1000. O Vital falava muito disso. Um desperto equivale a 1000 não despertos. Uma pessoa que vibra no amor neutraliza 750 mil pessoas. A gente precisa de uma vez por todas deixar o vitimismo de lado, deixar a reclamação, deixar a lamúria e assumir a nossa potência, a nossa energia e saber que nós equivalemos no mínimo a 1000 pessoas. Nós temos um papel de suma responsabilidade. Não dá para ficar perdendo tempo com certas coisas mais. O tempo urge. Vocês venceram. Sem vocês, nada disso estaria sendo vivido. Parabéns. Quem colaborou com o processo de elevação das energias fomos nós. Não adianta vir com essa balela de que pela humanidade o mundo está perdido, não sei o que. A linha de tempo foi modificada em 2010, por quê? Porque houve, obviamente, um trabalho, né, das esferas superiores, mas haviam seres aqui que deram conta de sustentar a energia e de lá para cá esse volume aumentou. E eu diria que de 2020 para cá, com o tiro que eles deram no pé com a fraudemia, esse número aumentou ainda mais. Se abasteçam de comida, pode haver desabastecimento. Eu vou ser sincera com o que eu penso. Eu, Márcia Rodrigues, não acredito que a espiritualidade agiria de forma a chegar nesse ponto. Neste momento eu espero estar certa. Não por vaidade, mas porque eu acho que a humanidade já sofreu demais e não tem necessidade nenhuma de vivenciar isso. Cada um vai passar a experiência que necessita passar. Claro, o Bruno faz um trabalho mediúnico, inclusive, né? Com os mentores dele e tal. Eu não estou aqui dizendo que ele está certo, está errado, eu estou certo, eu estou errado. Estou dizendo o que eu penso. Eu, sinceramente, acredito que, já sabendo que existe o risco de desabastecimento, o lado da luz já vem trabalhando há muito tempo. Lembrem-se que eu falei de uma postagem em um dos grupos, onde foram descobertos túneis com alimentos de altíssima qualidade que abasteceriam a humanidade inteira por 150 anos. Onde é que estão esses alimentos, se eles foram retirados dos túneis? Outra coisa, o que eu penso é que este vai ser um momento de exercício de solidariedade. Quem tem muito ajudando quem não tem. Porque o que eu penso? Foi exatamente a pergunta que o Vital trouxe, acho que no último Vital Responde, foi uma pergunta que fizeram e ele colocou lá. Quantas pessoas sabem dessa informação? 0,000 quanto por cento da população? E aí? É claro que dentro de quem não sabe, existem as pessoas que se abastecem. Tá, e quem não? E quem não pode se abastecer? Como é que faz? Que vende o almoço para pagar a janta, faz como? Não sinto no meu coração que isso vai acontecer. Até acredito que haja desabastecimento em alguns locais. Eu até acredito nisso, como eventualmente já aconteceu. Mas alguma coisa me diz que haverá suprimento. Não me perguntem por quê. É o que eu sinto. Comunicações no estágio 4. Fim da linha, vai haver silêncio. Seria esse silêncio o corte das comunicações? Os 3 dias de escuridão, que eu traduzo como sendo a troca de toda a parte de comunicação? Não sei. Eu estou compartilhando com vocês o que foi chegando à medida que eu lia. Não existe crise mundial, não existe falta de negócios. O que existe é que os frutos da ilegalidade e imoralidade acabaram. E essa foi a finança terrena até 2017, início do programa Gesara em andamento. Aguardem os fatos e sinalizações com calma e alegria, confiem em trabalho. Muita gente fala do Gesara um monte de besteira sem saber o que é o Gesara.
Se aprofundasse, saberia que o Gesara não é aquilo que muitas vezes é falado aí. Existe muita confusão sobre o que é o Gesara. E nada pode deter o Gesara. Está acima, eu diria, da capacidade de certas pessoas. O Gesara é um plano de prosperidade para o mundo. Prosperidade não é dinheiro só. É saúde, é condição de vida, é oportunidades. O Gesara engloba programas humanitários grandiosos e belíssimos. Então, para quem fica tirando sarro e falando besteira, porque confunde Gesara com aportes, e não é nada disso, vocês vão se surpreender. E justamente por conta de Gesara, por conta de que não tem crise financeira nem falta de negócios, é que eu não acredito que a humanidade vai passar por perrengue. Aliás, ninguém vai passar pelo que não tem que passar. Quem ainda precisa desse tipo de lição vai. E é por isso que eu falo tanto para vocês, não se conectem com a negatividade. Parem de alimentar notícias armagedônicas, de crise, de guerra, de fome, disso, de meteoro que vai... Saiam disso. Porque é isso que vocês vão atrair para vocês. Eu vislumbro tempos de desafio, mas tempos riquíssimos para todos. Porque esses tempos de desafio precisam vir. Para quê? Por quê? É o que eu falo, se as pessoas estão manipuladas, elas precisam ter o direito de saber a verdade para que elas decidam por si. Então são esses tempos que precisam chegar. O ceifador está em ação em todo o planeta Terra. O jardineiro está em ação. Colheitinha está comendo. Porém, o jardineiro já está plantando. Porque a terra precisa de novas sementes. Escolha as suas, mas com amor e responsabilidade. Porque você vai colher exatamente das sementes que você selecionar para plantar. Dias difíceis estão já aqui, em especial Terra Brasilis. Muita gente está comendo pão que o capiroto amassou mesmo. Por quê? Muita gente está vivendo muito bem, obrigada. O Brasil tem um papel central, fundamental para quem não entendeu ainda. Às vezes eu falo algumas coisas, tem gente que vem aqui e bota uns comentários que não tem nada a ver quando eu falo, né, do biruliro. Não é uma questão política, acorda para a vida. A questão está muito acima da política. Né? Não vou perder meu tempo aqui discutindo a questão do Bolsonaro. Todo mundo sabe qual é o meu posicionamento com relação a ele, porque não é de hoje, é de muito tempo. E ele representa exatamente aquilo que eu defendo. Eu não estou aqui para bater boca. Eu estou aqui para falar do que eu penso e do que eu sinto. Quem não gosta, eu sinto muito. Mas eu também não sou obrigada a ficar ouvindo certas coisas. Tá certo? Não é uma questão de A ou B. É uma questão que está muito acima até do nosso entendimento. De quem está há muito tempo buscando. O Brasil tem um papel que a gente sabe não é de hoje, até no aspecto espiritual, por tudo que ele vai ser num futuro muito próximo. Não à toa é uma terra privilegiada, em muitos sentidos. E a gente precisa estar atento a isso. Saiba que vai chover, mesmo que agora, olhando para os céus, nenhuma nuvem há. Aqui, para mim, veio uma tempestade na minha mente quando ele falou isso aqui. A tempestade já está sobre nós? Para mim, essa tempestade está aí já tem tempo. O que a gente vai ver em breve é o anúncio, né, de toda a revolução que ela trouxe. Saiba que a chuva vai irrigar as sementes germinam ao serem irrigadas, a semente germinada vai gerar frutos. E independente de qualquer ser, humano ou não humano, já foi decretado. Guardem essa frase. Nenhum ser humano vai passar fome, sede, tortura, frio, calor ou injustiça. E aí? Esse decreto é do alto, não é nosso, não é humano. Por isso que eu sinceramente acredito que um grande trabalho de bastidores é realizado para minimizar os impactos. E quando eu falo isso, tem gente que fala assim, mas onde já se viu
Se não vai ser sofrido, como é que tem tanta gente sofrendo? Ninguém falou que não seria sofrido. Falou que os impactos seriam a Terra passaria por uma transição, digamos assim, mais suave possível, como o menino Vital costuma dizer. Não quer dizer que não haja situações difíceis para lidar. Porque independente da transição planetária, existe o nosso processo individual. E é aquilo, bonitos. Se lá fora, se lá atrás eu pisei na bola, agora eu vou ter que dar um jeito de restituir essa bola. Se lá eu desequilibrei, eu estou sendo chamada a equilibrar. Eu não sei porque as pessoas têm tanta dificuldade de entender isso. Nós não estamos aqui a passeio. Pode ser divertido, não precisa ser um drama, mas nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui a trabalho. E há muito ainda que fazer. A coisa se afunilou de um jeito que a gente percebe uma movimentação diferente de tudo que a gente já viu até aqui. Os desafios de cada um cabem a cada um. Eu não posso avaliar o sofrimento de outra pessoa. Eu não estou na pele dela, nem ela o meu, porque ela não está na minha pele. Agora, cada um está passando por um pedacinho. Está lidando com as suas questões. E que bom, porque é o grande momento de libertação, de se libertar da culpa, do medo, da raiva, do ódio, de tudo aquilo que nos aprisiona nessa terceira dimensão. Eu não sei vocês, eu não sei, né? Eu sei que tem muita gente aqui que está comigo já há muito tempo e que começou exatamente, né? Mais ou menos na época que eu comecei também a pesquisar essas questões. Então a gente sabe que muita coisa já aconteceu. Alguns estão chegando agora, né? Nem entendem direito o que eu estou falando. Eu também não posso falar abertamente para não colocar o canal em risco. Mas existem pessoas que trazem, né, informações de forma mais clara. A grande verdade é que tudo que a gente está vivendo hoje, quer dizer, a grande verdade, para mim, a minha verdade me diz que tudo que a gente está vivendo hoje é um teatro. Agora, existe uma guerra real, ela é espiritual. Vejam o caso de Marajó. Lá atrás, quando a Damares falou, ela foi ameaçada de processo, não sei o quê, os asseclas do capiroto se manifestaram a rodo. Ali deu para ver direitinho quem fazia parte do time. Parou. Agora uma menina faz uma música e de repente esse assunto eclode de uma forma, e isso é ótimo que venha à tona, porque isso precisa ser falado. E eu espero que essa situação lá já esteja erradicada, se não ainda 100%, a ponto de ser, não só em Marajó, como em qualquer parte do planeta, onde esses pequenos não sejam, nem pequenos nem adultos, sejam submetidos a esse tipo de coisa. Mas isso precisa ser falado. As pessoas precisam saber o que acontece. Não precisa de riqueza de detalhes, isso eu concordo, mas precisa saber o que acontece. E precisa saber quem está por trás das coisas que acontecem, que são os ídolos dela. Ídolos do entretenimento, ídolos da religião, ídolos da política, ídolos da educação, ídolos de não sei o quê, ídolos da história, ídolos... Grandes nomes de heróis, né? Como a gente conhece aí, né? Essa coisa hoje de fundação, eu fico com os meus 2 pés atrás. Fundação fulano de tal. Não, a gente não pode generalizar, é claro. Mas sabendo o que a gente sabe... E você vai ligando um pontinho aqui, nossa, mas aquela pessoinha ali que lá no começo da carreira fez um filme daquele, com aquele menino, e foi uma das que pediu a prisão da Damares, inclusive, não sei não. Não adianta perguntar porque eu não vou dar nomes, aí é uma questão de cada um. É só ir ligando os pontos, gente. Pelo amor de Deus. A coisa tá escrachada. Escrachada. É o apocalipse, finalmente o apocalipse. Para as pessoas que não sabem, né? Eu vi esses dias uma postagem de uma pessoa
falando que com fé em Deus não tem apocalipse nenhum, não sei o quê. Não sabe nem o que é apocalipse. Mas, graças a Deus que não tem. Nós estamos vivendo o apocalipse, que nada mais é do que a revelação. As revelações. Tudo sendo exposto como deve ser. Eu não acredito em Armagedon. Mesmo antes, perdão, mesmo antes de 2010, quando a linha de tempo ainda não tinha sido modificada, eu não conseguia ver a destruição da Terra. Eu falava, isso aqui não é possível que o planeta vai se acabar desse jeito. Eu cresci ouvindo que o mundo se acabaria em fogo. Porque da última vez o mundo se acabou em água com Noé. Então tem um ciclo, é um rodízio. Uma vez termina em fogo, outra vez em água. Uma vez em fogo, outra vez em água. Eu falo, gente, as pessoas tiram essas ideias, pelo amor de Deus. Eu não via sentido naquilo. E aí, tudo bem, o tempo foi passando, até que, graças a Deus, um belo dia, eu descubro o Vital Froese, começo a acompanhar. E em 2020, se eu não me engano, ele fez aquele texto, né? A mudança da linha de tempo da Terra, onde ele explica, né, toda a dinâmica dessa mudança que erradicou o Armagedon, que estava assim previsto, caso a humanidade não fizesse a parte que lhe cabia. Nós somos seres que realmente merecemos parabéns. Ele está certíssimo. E a gente precisa reconhecer o nosso valor, não para ostentar orgulho, mas para saber do nosso valor, do que nós somos capazes enquanto indivíduos e enquanto humanidade. E continuar fazendo o nosso papel até que todo esse processo seja definitivamente resolvido. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ou seja, que cada um colha de acordo com a sua semeadura. E é tempo de colheita, meu povo. Agora, quem plantou limão não vai colher morangos e vice-versa. E é um tempo constante de semeadura e colheita. O ceifador está aí, o jardineiro também. E isso diz muito, que sempre é tempo de colher. Mas o tempo mais importante é o de semear. Então que a gente semeie bons pensamentos, bons sentimentos e tenha certeza absoluta que esse decreto do alto, dando um basta, como o Vital também já fez textos, né? O Criador deu basta. Ele é real. O que nós estamos vendo agora é a finalização. É um momento que demanda tempo. Gente, são milênios vivendo essa vida. Não vai ser em 1 ano, 2, 3, 4, 5 que a gente vai resolver essa parada, não. 300 anos de transição planetária, pelo menos, nós estamos no final, nos 50 últimos. É óbvio que o período final é o mais complexo, porque quem dominou isso aqui não quer largar o osso. É simples. Sabe aquela coisa, eu caio, mas eu vou destruir tudo? É isso. Só que nós temos um papel importante. Se a gente não alimentar isso, se a gente trabalhar as nossas questões, se a gente assumir o nosso poder, o nosso papel enquanto centelhas divinas, enquanto trabalhadores da luz, inclusive trabalhando os nossos medos, os nossos traumas, as nossas dores, as nossas sombras, as nossas trevas, né? Como eu falei lá no texto do Hugo, Luz e Trevas. O trabalho ele é interno, mas ele se reflete, obviamente, no externo. Não há com que se preocupar. Eu tenho falado disso muitas vezes. Há com o que se ocupar. Ocupe-se de si. Ocupe-se de realizar, de se melhorar, de crescer, de evoluir, de amar, de perdoar, de construir. Ocupe-se daquilo que agrega, que soma, que constrói. É só isso que a gente precisa fazer. E é simples. É só a gente virar o foco do que está lá fora e jogar aqui para dentro. É para dentro. Sempre foi. O que nós tivermos que assistir, nós assistiremos.
mas não vai faltar amparo para ninguém. Mas tanto vocês como eu sabemos que o mundo precisa de um belo de um chacoalhão para reposicionar algumas peças. Mas esse chacoalhão é tremendamente calculado pela espiritualidade maior. Eu confio no plano. Eu sempre confiei. Mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de dúvida de algumas questões, no plano eu sempre confiei. Porque eu entendi que o plano não era do jeito que eu imaginava e queria que ele fosse. Mas ele estava sendo realizado. E que as coisas tinham que acontecer da melhor forma possível. Hoje eu consigo entender aquela frase, onde vai um, vão todos. Porque, de fato, o trabalho é para que todos possam ir. Embora, na minha opinião, não vão todos. Mas o trabalho é em prol disso. Para que o máximo possa ter acesso e entender o que acontece. E possa tomar as suas decisões. E tenha tempo de se voltar para a luz. E não é para a luz de fora, não. É para a luz de dentro. Quantas pessoas chegaram nesse canal nos últimos, sei lá, 3 meses, 4, 5, 6 meses, que até então viviam mergulhados na Matrix. E em 6 meses transformaram suas vidas investindo em autoconhecimento. Existe muita gente ainda que está esperando só isso aqui para investir no seu autoconhecimento, que já tem alguma coisinha lá dentro dizendo que tem alguma coisa errada aqui que não está certa, mas muitas vezes não sabe por onde começar. O sistema é bruto, a gente consegue ver de fora, muita gente ainda não. E é para essas pessoas que esses momentos, acredito eu, vão chegar para trazer as respostas que elas precisam. Aí sim, aqueles que quiserem vão, os que não quiserem ficam e tá tudo certo. Passa a régua e fecha a conta. Essa é a minha opinião. Certo, minha gente? Fica então esse texto, mais uma vez, do nosso querido Bruno Gessinger, publicado no dia 23 de fevereiro, com o título Transmissão Positiva. e corroborando aí, né, mais uma vez com um tema que na sexta-feira foi comentado 2 vezes, uma vez aqui no texto do Hugo Lapa e também no texto do canal da Claudinha Vilas Boas, canal blog Textos Soltos. Eu vou amarrar aqui em algum lugar, eu acho que é aqui, vai aparecer um i. Na hora que aparecer esse i, o texto do canal da Claudinha vai aparecer aqui. Eu vou começar a amarrar, inclusive, os textos, os vídeos que ela fizer, de textos que eu já tenha feito, eu vou amarrar também, porque aí vocês têm a possibilidade de também estar lá no canal dela, tá? Eu não sou de pedir inscrição nem likes, mas hoje eu vou pedir para a Claudinha. Se inscrevam no canal dela, acompanhem, né, o conteúdo. De sexta-feira ela vai trazer os textos antigos, de segundos novos, sempre às 9 horas da manhã, e com certeza é um canal que vem para agregar as mensagens que eu já partilho aqui e outras pessoas também partilham, tá bom, minha gente? Beijo, Claudinha. Bruno, meu querido, um grande abraço para você e para vocês, crianças, um grande beijo. Eu espero que essas informações sejam refletidas e vocês extraiam delas e de quaisquer outras aquilo que agregue para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e até amanhã.